Sabe aquela sensação de ter subestimado alguém e depois se arrepender amargamente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na Lei 19, que é basicamente sobre isso. Saiba com quem você está lidando. É uma lição, olha, fundamental sobre os perigos de julgar um livro pela capa e a importância de, sabe, entender com quem a gente está interagindo de verdade antes de fazer qualquer coisa. Então, para começar, vamos pensar numa coisa. Quem é a pessoa mais perigosa que alguém poderia encontrar? E olha, não estou falando de força física, de poder aparente, nada disso. O perigo de verdade, na maioria das vezes, ele é sutil, ele é invisível, fica ali, sabe, escondidinho, atrás de uma fachada totalmente inofensiva. Agora imagina, e se sem querer essa pessoa for ofendida? As consequências de um insulto, de uma pisada na bola podem ser, nossa, completamente desproporcionais e podem se arrastar por uma vida inteira. É exatamente aí que o risco de verdade aparece. Então, esse é o tal do erro perigoso que está no centro da nossa conversa de hoje. A falha em saber com quem se está lidando. É uma regra de ouro, sabe, para conseguir navegar nesse mundo complexo que são as relações humanas. A lei é bem direta, né? O mundo, ele tá cheio de gente de todo tipo. E é um erro fatal achar que todo mundo vai reagir do mesmo jeito. Tem gente que, se for enganada ou ofendida, vai dedicar a vida inteirinha só pra se vingar. E aí que entra a metáfora principal. Eles são lobos em pele de cordeiro. O perigo, ele quase nunca chega dizendo: "Oi, sou o perigo". Pelo contrário, ele se veste de cordeiro. A grande sacada, a habilidade que separa o sucesso do desastre, é justamente saber quem é lobo e quem é cordeiro. Ok, mas como a gente desenvolve essa habilidade? Bom, a fonte que a gente está usando aqui nos dá um guia bem prático. É uma classificação com 5 tipos, 5 arquétipos perigosos, que, olha, é crucial a gente aprender a identificar. Então, vamos dar uma olhada nesses 5 arquétipos. Primeiro, tem o arrogante e orgulhoso, aquele que se o orgulho dele for ferido, a vingança é violenta. Depois, vem o irremediavelmente inseguro, que se atacado, vai minando a pessoa aos pouquinhos, sabe? Com pequenos golpes. Tem também o desconfiado, que enxerga armadilha e maldade em tudo. Aí temos a serpente de longa memória, que disfarça a raiva, espera pacientemente e ataca com uma frieza de dar medo no momento exato. E por último, o homem simples e despretensioso. O perigo não é a vingança, mas o fato de que ele é totalmente imune a qualquer tipo de jogo ou manipulação. Cada um deles, como dá para ver, representa um tipo bem diferente de risco. Beleza, agora vamos ver como é que isso funciona na vida real. As histórias que vêm por aí mostram de um jeito impressionante esses tipos mais explosivos. E o que acontece quando alguém mexe com eles? Vamos começar com um homem arrogante e orgulhoso. Para esse tipo, qualquer ofensa, não importa quão pequena pareça, pode ser o estopim para uma reação violenta, totalmente desproporcional. E a história do Lope de Aguirre, nossa, é um exemplo extremo disso. Olha só a escala dessa vingança. O cara foi açoitado em público lá em Potosí por um juiz. O que ele fez? Esqueceu? Não. O Aguirre simplesmente não descansou. Ele perseguiu o juiz por mais de 7.000 quilômetros. A pé. Imagina isso. Foram 3 anos e 4 meses de uma caçada obsessiva cruzando Lima, Quito, tudo movido só pelo desejo de vingança, de restaurar a honra. E no fim ele encontrou o juiz em Cusco e matou o cara enquanto ele dormia. Isso mostra bem o perigo do orgulho ferido. A reação não tem lógica, não tem proporção nenhuma. Agora vamos para outro tipo bem diferente. A serpente de longa memória. Ao contrário da reação explosiva do orgulhoso, a serpente é fria, paciente, calculista. A ofensa não é esquecida de jeito nenhum. Ela é tipo arquivada e fica ali guardada só esperando o momento perfeito para o bote. A história do príncipe Chungé é o exemplo perfeito disso. Olha só. No momento, ele era um príncipe pobre, exilado, vivendo uma vida simples. E nessa condição, ele foi super maltratado, insultado mesmo pelo governante de Shen. Anos se passaram. E o que aconteceu? O príncipe virou um governante poderoso, com um exército gigante. E ele não esqueceu. A primeira coisa que ele fez foi conquistar 8 cidades e simplesmente destruir o reino de Shen, o reino daquele cara que o humilhou. A lição aqui é muito clara. A posição de alguém hoje não garante nada sobre o poder que essa pessoa pode ter amanhã. Mas, sabe o que é interessante? O perigo nem sempre vem na forma de um ataque, de uma vingança. Às vezes, o perigo simplesmente te esgota, te cansa. É um tipo de perigo que não ameaça a sua vida, mas ameaça o seu tempo, sua energia, seus recursos. É como entrar num jogo que você simplesmente não tem como ganhar,
porque o seu oponente nem sabe que está jogando. Pensa na cena. Em 1920, os 5 maiores negociantes de arte dos Estados Unidos, o Dream Team da época, se juntaram. Eles tinham um alvo, o maior de todos, Henry Ford. Eles prepararam tudo, uma oferta magnífica com livros de arte luxuosos mostrando as obras-primas que eles queriam vender. E depois de toda essa apresentação, o Ford vira e solta essa. Mas, senhores, para que eu iria querer os quadros originais se estes aqui, no livro, já são tão bonitos? Imagina a cara dos negociantes. Eles ficaram sem chão. O erro de cálculo foi gigantesco. Então, aqui está o ponto central. O perigo desse tipo de pessoa, o homem simples, não é a vingança. O perigo é o completo desperdício de tempo, de energia, de recursos. Tentar enganar, persuadir, manipular alguém assim é inútil. A mente dele é tão literal que ele nem reconhece a isca, quanto mais mordida. Ok, a gente viu todas essas histórias. Mas e aí? Como a gente transforma isso em algo prático? Como dominar essa arte de ler as pessoas e evitar esses erros que podem custar tão caro? Bom, para se proteger, a fonte dá 4 chaves para a inteligência social. A primeira, estude as pessoas antes de qualquer coisa. Entenda os pontos fracos, os padrões de comportamento. Segunda, nunca confie só no instinto. Busque informação concreta, fatos. Terceira, não confie nas aparências. Um rosto bonzinho pode esconder um coração de serpente. E por último, entenda de uma vez por todas que as pessoas raramente mostram quem elas realmente são. A única proteção de verdade é o cuidado, é a atenção. E essa citação do Lord Chesterfield resume tudo de forma brilhante. Injustiças são esquecidas, mas insultos nunca são. Nosso orgulho os guarda para sempre. Pensa nisso. Uma injustiça material pode até ser superada, mas uma ferida no orgulho, essa fica marcada na memória. É um lembrete muito forte de como a gente é sensível. E para fechar, fica aqui um desafio. Olhe ao seu redor, no trabalho, entre amigos, na família. Tente identificar quem são os lobos. E talvez a pergunta mais difícil de todas. Será que em algum momento o lobo somos nós mesmos? Porque a habilidade de enxergar esses padrões, tanto nos outros quanto na gente, é uma das artes mais importantes que existem.